Vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos. Marcelito Becklerzaço. Voltamos aqui, dessa vez para falar de seleção brasileira, para falar de futebol sul-americano, para falar de Copa América, porém, com um aviso já no início do programa, Marcelinho, por conta de um direito trabalhista que a gente tem chamado férias, a gente está gravando esse programa muito antes da exibição desse episódio, e, portanto, temos uma defasagem de 2 jogos da seleção brasileira que não assistimos. Quando gravamos esse episódio, não vimos os 2 amistosos contra México e Estados Unidos. Portanto, Marcelo Beckler, os nossos palpites, as nossas projeções, elas... não sei, cara, elas têm uma capacidade de chocar com a realidade vigente quando esse episódio for ao ar. Bom dia, Fred. Bom dia a todo mundo. O que não quer dizer que se a gente fizesse o programa pós-jogos contra México e Estados Unidos e até mesmo pós-final de Copa América, que a gente conseguiria dar uma opinião embasada no que se espera realmente, né? Então, a gente pelo menos tem uma desculpa. Inclusive, eu sugiro que a gente comece a gravar todos os programas 3 ou 4 meses antes de fatos que possam acontecer, porque a gente, a partir daí, tem um total descontrole das situações e um álibi muito fácil para toda análise ruim. Então, tá começando mais um episódio de Fred Beckler Prevém. Se ele mudou a vinheta mais uma vez, o direito trabalhista desse editor precisa ser escutado. Eu imagino só uma pessoa tirando um fone, colocando na mesa e saindo da sala. E aí tem uma plaquinha: dias em que Fred Beckler não pedem uma vinheta nova, 0. Seguinte, meu povo, Brasil jogará a Copa América depois de ter vencido o México por 2-1 e os Estados Unidos por 2-0, talvez, e estará em um grupo com Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Copa América essa que será disputada nos States. Na grande América, nos Estados Desunidos da América. Cara, a gente tem a lista de convocados, salvo qualquer lesão entre a gravação e a exibição desse programa, com 26 nomes. Vou passar rapidamente aqui. Os goleiros são Bento, Alisson e Rafael, lembrando que o Ederson se machucou e foi cortado. Os laterais Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Os zagueiros Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Bremer. Meio-campistas Andreas Pereira, João Gomes, Ederson, campeão com a Atalanta da Europa League, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, mantido pelo Dorival Júnior e pela CBF. Atacantes Pepe, Endrick, Evanilson, Rodrigo, Gabriel Martinelli, Rafinha, Savinho e Vinícius Júnior. A gente não tem nomes, Beckler, como Richarlison, Gabriel Jesus, Casemiro. Com diferentes razões entre essas ausências, são nomes que costumavam ser figurinhas carimbadas, principalmente o Casemiro, e que não foram convocados. Com razão, você acha? Acho que sim. Por hierarquia, pelo que a história mostra e até pelo que eles podem jogar, até poderiam estar. Mas a temporada dos outros que estão, eu acho que é condizente, se a gente for olhar mais para o presente e para o futuro, do que com o que esses jogadores mostraram, né? Gabriel Jesus e Richarlison foram muito irregulares física e tecnicamente durante a temporada, assim como o Casemiro. O Thiago Silva, por exemplo, talvez para um tiro curto, como a Copa América, talvez, mas também já seja a hora de olhar para frente. Acho que tem boas opções para a defesa. Bremer, Gabriel Magalhães, o Beraldo e o Marquinhos. Acho que são nomes bastante fortes nesse momento. Então, daria para eles estarem, mas em algum momento era preciso dar um passo à frente. E eu acho que a Copa América é um bom momento para isso. Se não for bem na Copa América e quiser repensar e quiser olhar para talvez nomes mais conhecidos, ainda vai ter 2 anos até a Copa do Mundo. Eu acho que é boa a escolha do Dorival. A gente pode ter nessa Copa América o primeiro torneio em que Vinícius Júnior é protagonista da seleção brasileira, né? Ainda falta essa passagem do Vinícius Júnior do Real Madrid aparecer na seleção brasileira. O Vinícius ainda não conseguiu, assim como outros jogadores, né? E creio que a instabilidade de treinadores. Eu vou chutar aqui, mas eu acho que eu não vou estar muito distante do alvo. O Vinícius teve tantos treinadores na seleção quanto teve no Real Madrid, ou mais, em
menor espaço de tempo, sabe? Assim, eu acho que a falta de estabilidade no comando técnico também não ajuda muito o Vinícius, porém, eu acho que chegou a hora, tá? Eu acho que essa competição clama por um Vinícius que possivelmente ainda ganhará a Bola de Ouro, foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões. Ele é o cara que chega como liderança técnica desse grupo, Beckler. E você disse que talvez tenha tido mais técnicos na seleção do que no Real Madrid. É um empate. Zidane, Lopetegui, Solari e Ancelotti. 4 no Real Madrid. Na seleção brasileira, Tite, Ramon, Fernando Diniz e agora Dorival Júnior. Então 4 técnicos em cada um. Claro que desde a chegada do Ancelotti é outro jogador no Real Madrid. Veremos se também, Fred, desde a chegada do Dorival Júnior, passa a ser outro jogador na seleção brasileira. A gente estava lado a lado numa zona mista do Vinícius em Wembley, que ele diz pra gente que ele ainda não jogou na seleção que ele jogou no Real Madrid, né? É depois de um jogo discreto do Vinícius, aquela vitória do Brasil em cima da Inglaterra, que ele não, com o gol do Endrick, que ele não consegue jogar mais uma vez tudo que se esperava dele e que acho que ele próprio espera dele. E vamos ver agora na Copa América, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de consistência, um torneio um pouco maior do que 2 jogos, volta para casa, 2 jogos, volta para casa. Se a seleção consegue criar ferramentas para que ele jogue bem, como no Real Madrid, que ele fica às vezes isolado pela ponta esquerda, para que a bola chegue nele isolado e ele tenha mais situações de 1 contra 1, mas que ele também possa desempenhar melhor, né? A gente viu contra a Inglaterra ele perdendo gols que talvez no Real Madrid não perca. No mesmo estádio de Wembley que ele fez um gol na final da Liga dos Campeões, ele perdeu 2, 3 gols com a seleção brasileira meses antes, né? Então acho que sim, tem uma resposta talvez do time, Fred, mas eu também acho que precisa ser dada uma resposta do Vinícius. E não é um assunto novo, né? Tem muitos jogadores que custam a conseguir render na seleção que rendem nos seus clubes. Sim, sim. E o contrário também existe, né? Jogadores que crescem com camisa de seleções e conseguem, pelos próprios países, pelo próprio país, conseguir entregar um nível de atuação maior do que nos clubes. O Dorival, ele repetiu os 11 iniciais contra a Inglaterra e Espanha. Não sabemos, né, evidentemente, como foi contra México e Estados Unidos, mas a gente teve o Bento, Danilo, Fabrício, Bruno, Beraldo, Wendel, o meio-campo com Paquetá, Bruno Guimarães, João Gomes e o ataque com o Rodrigo centralizado, acompanhado por Rafinha na direita e Vinícius na esquerda. Quando a gente se pergunta quem será o centroavante da seleção na Copa América, você acredita que essa é a configuração pelo menos inicial ou existe alguma chance de, por exemplo, o Endrick beliscar uma vaga como titular? Eu acho que pode ser o Endrick. Cada vez mais eu vejo o Vini como um desperdício sendo só um ponta esquerda. Essa temporada do Vinícius, eu não sei o que você acha, mas me mostrou que ele mais perto do gol, sem um centroavante, como uma dupla, formando uma dupla, não um trio de ataque, ele tende a ser mais perigoso, mais perto do gol, driblando mais perto do gol, aproveitando espaço mais perto do gol para quando ele não está em tanto dia de 1 contra 1, ele pode ser mais perigoso ali. Então pode ser ele e Rodrigo, com algum dos, fortalecendo mais o meio campo e com algum dos meias se aproximando, fazendo meio que a função no Bellingham. Pode ser ele e um centroavante, com alguém pelo lado direito compensando, ou por exemplo, pode escalar o Ian Couto, que é um lateral mais ofensivo para atacar mais pela direita e aí você compensar. Eu acho que o Dorival tem recurso, assim, ele convoca um time capaz de jogar em 4-4-2, fazendo isso, capaz de jogar em 4-3-3, tendo um 9 também, mas eu não sei, Fred, eu acho que é um desperdício você fixar o Vinícius, o Rodrigo também, mas fixar o Vinícius em um setor do campo, porque durante o jogo a leitura que ele pode ter, de onde que ele pode ser mais perigoso, me parece melhor do que dizer a ponta esquerda é sua, a posição na frente do ataque é do Endrick, a posição na direita é do Rafinha ou do Rodrigo. Eu acho que deixar o Vinícius ser um jogador imprevisível até por onde ele vai estar é a melhor estratégia nesse momento. Não sei o que você acha. Eu acho que é por aí também, cara. Assim, a gente tem tanto meio-campista bom que o Dorival pode ser um pouco Ancelotti, né? Nessa mobilidade de jogadores no setor ofensivo, seja com 3 na frente ou 2. Você, por exemplo, tem a chegada do... Eu estou muito animado para ver o Ederson da Atalanta chegando na seleção brasileira, porque se ele conseguir entregar o que ele entregou no pouco que eu vi dele nessa temporada, mas quem acompanha mais de perto diz que é consistente, seria mais um nome interessante. Cara, a gente tem esse meio-campo com Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e João Gomes. Ele é forte, ainda tem opções, além do Ederson, eu disse aqui, né, o Andreas e o Douglas Luiz.
É um meio-campo muito, muito, muito interessante. E se o Vinícius for centralizado, ou se em fases do jogo ele for centralizado, pode abrir espaço para o Gabriel Martinelli, né? Que ele termina a temporada mal no Arsenal, mas é um cara que eu gostaria de vê-lo mais em campo, com mais minutagem com a camisa da seleção brasileira. Então essa mobilidade do Vinícius, até porque o Ancelotti termina a temporada ensaiando isso, já projetando também a chegada do Mbappé para ocupar essa faixa do lado esquerdo, pelo menos é dessa maneira que eu interpreto, isso dá para a seleção, assim, é uma consequência boa para a gente de ver um Vinícius tendo mais versatilidade em posições. Eu acho que o Endrick ainda não vai estar pronto, porque vai fazer 18 anos, acho que durante a Copa América, né? Eu acho que ele faz 18 anos em julho, alguma coisa assim, e logo depois vai se apresentar ao Real Madrid. Eu acho que o Endrick ainda não está pronto para se mover tanto no ataque, e ele se move mais confortavelmente na direita e no centro do que na esquerda. Pelo fato de ser canhoto, a tendência é que um canhoto na esquerda leve a bola para a linha de fundo, e não é isso que o Endrick precisa fazer, né? O Endrick precisa ser um cara mais perigoso perto do gol e não perto da lateral. Mas um ataque com Vinícius e Endrick, por exemplo, daqui a pouco, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos talvez, possa ser um ataque de dois jogadores que vão se complementar, não serem fixos para os zagueiros, e aí gerar mais dúvidas, incertezas, referências, e como que isso vai funcionar. Eu ainda acho, Fred, você viu o João Gomes mais perto do que eu, mas essa posição mais concorrida e mais aberta. Porque o que eu vi do Douglas Luiz eu acho muito bom, talvez a primeira parte da temporada mais do que a segunda, mas o que eu vi do Douglas Luiz eu achei muito bom. O Andrés Pereira também, por ser um jogador que faz tudo no meio campo, que dá muita qualidade de passe, de chegada à frente e também consistência de marcação. E até do Ederson, que a gente está falando, que esse eu vi mais pela Atalanta, até porque existe um interesse do Barcelona modesto em cima dele. O Barcelona, se bobear, quer, mas acho que já ficou caro demais depois do final de temporada dele pela Atalanta. E realmente é um jogador que tem 3 pulmões, assim, a capacidade dele correr, de estar em todos os lugares no meio campo e a força que ele tem para ganhar duelos chama muito a atenção. Mas eu tô para acreditar que a melhor ideia seja colocar 4 jogadores no meio, com alguns bem ofensivos. Por exemplo, o Lucas Paquetá pode jogar quase como um atacante, pode se mover pelos lados do campo. Sim. Mas eu acho que talvez seja pode ser o Bellingham, isso, pode ser o Bellingham do Brasil. Eu acho que isso pode ser uma boa alternativa para a seleção. Não sei o que você acha sobre isso e sobre o João Gomes também, se você pode falar alguma coisa, porque você viu mais. Eu gosto, cara, o João Gomes teve uma grande temporada pelo Wolverhampton, tá? O Wolverhampton, ele começa a temporada com a sensação de que brigaria para não cair, até porque o Lopetegui abandonou o barco às vésperas da estreia da temporada da Premier League, e o João Gomes foi, assim como o Matheus Cunha, que não está na lista, mas fez uma grande temporada, foi um dos pilares dessa equipe. A torcida do Wolverhampton gosta muito do João Gomes. E é interessante porque, assim, pelo menos à primeira vista, eu enxergo o João como um 5, né? Como a base de um possível tripé, ou enfim, 4 meio-campistas. O Dorival não, né? Desde os tempos de Flamengo, ele mostra que enxerga o João mais como um 8, né? Mais como um segundo homem de meio-campo. Então a gente vê o Bruno Guimarães sendo esse 5, eu acho que ele está na cabeça do Dorival, me parece muito claro que ele é esse primeiro homem. Não sei até que ponto o Ederson ele pode rivalizar para aquela posição ali. E aí o João, ele está um passo mais à frente, brigando com esses caras, né? Brigando com o Andreas, brigando com o Douglas Luiz, com o próprio Lucas Paquetá, que eu concordo com você, se tivermos 4 homens, ele é o ideal para ser o mais avançado. Mas eu gostaria, sim, de ver uma seleção explorando. É que a gente tem muito ponta bom também, né? E isso acho que até uma boa ponte para a gente passar para o próximo tópico aqui, que é uma análise dos adversários. Cara, o Brasil, eu estava olhando para as convocações aqui, a gente tem essa síndrome de caramba, estamos diminuindo e a geração não é tão boa quanto de Romário, Ronaldo, enfim. Essa sombra é eterna até a gente ganhar uma Copa do Mundo, imagino eu. Mas, cara, a gente nada de braçada, assim. É claro que há jogadores bons, há a Argentina, que é a atual campeã, mas a lista da convocação da seleção brasileira, ela é bastante acima de 90% das outras dessa competição. Não, e o que eu acho que é decepcionante na seleção brasileira é que não faltam bons jogadores. Quase todo grande time do mundo tem um brasileiro jogando bem. Talvez a gente não tenha mais os Ronaldos, os Rivaldo, o Ronaldinho, tudo bem, mas não é possível que a gente só ganhe quando a gente tiver esses.
porque o grupo que a seleção é capaz de montar e o time que é capaz de montar, eu acho que tem que ser para estar brigando sempre como favorito sempre. O time do Brasil é muito bom, os reservas do Brasil são muito bons. Se você olha para os times europeus que eles atuam, ou os que atuam no futebol brasileiro, atuam em alto nível e deve ser considerado favorito. Por exemplo, se a gente for comparar com a Argentina, eu acho que a Argentina está no momento de queda, a Argentina não quer acordar de 2022, ela quer continuar vivendo aquele sonho, ela quer continuar cantando muchachos, a hora nos ouvimos namorar, a ilusionar, e acho que a Argentina está numa queda. Se o Brasil estiver em alta, e eu não sei se está pelos 2 primeiros amistosos que a gente tem em base da seleção, que deixaram uma primeira boa impressão, mas que foram jogos também de altos e baixos, e acho que contra a Espanha bem pior do que contra a Inglaterra, em algum momento o Brasil e a Argentina vão se encontrar pela queda da Argentina. É porque a gente vê a Colômbia voltando a jogar bem. Eu acho que o Uruguai, nessa primeira parte de eliminatórias com o Marcelo Bielsa, vai muito bem também, e tem também bons jogadores, o Uruguai, não do nível da seleção brasileira. Se você pega os clubes que jogam jogadores do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, os clubes que jogam jogadores do Brasil, são muito mais relevantes, do ponto de vista de hierarquia, que a seleção. Então, acho que se a gente conseguir montar time, é favorito. A partir daí, é uma Copa, né? A bola pode bater na trave e entrar, bater na trave e sair, isso pode mudar o destino. Mas acho que é possível montar time o suficiente para ser o grande favorito dessa Copa América. Sim, sim. Cara, quando eu olho para destaques individuais das outras convocações, eu tenho dificuldades de achar um plural de jogadores que seriam titulares na seleção brasileira. Assim, a Colômbia tem o Luiz Dias, tem o John Arias do Fluminense, o Borrell, o Sinisterra, o Uribe, o Mina, olhando para a fase de grupos, né? O Paraguai tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Vila Sante, o Almiron do Newcastle, o Enciso do Brighton. São jogadores bons, né? Há uma palheta aí de bons jogadores. Acho que o Luiz Dias é o melhor desses que eu falei aqui, mas entra ali naquele corredor esquerdo ali que já está muito bem ocupado pelo Vinícius ou pelo Martinelli, né? Assim, quando você olha para o resto das seleções, tirando o Messi, evidentemente, eu acho que dá a sensação, e acho que precisa ser uma sensação de resgate dessa autoestima sem virar a chave para o excesso de pressão, porque a gente tem que lembrar que é o início de trabalho do Dorival Júnior. E eu tenho um receio de que, se ele não sair campeão, já vai começar um zum na crítica brasileira e na torcida, de que o Dorival precisa cair, sei lá. Eu tô exagerando, você acha? Não acho que você tá exagerando não, Fred, porque na seleção é sempre assim. A única questão é que eu não sei se tem mais alguém depois do Dorival na fila. Talvez o que possa segurar o Dorival no cargo, mesmo se for simplesmente uma derrota, ou se for uma derrota acachapante na Copa América, é pensar, e agora quem? Né? Por não terem treinadores disponíveis, pela dificuldade que foi já de encontrar o Dorival Júnior depois da recusa do Carlo Ancelotti. Eu acho que vale a gente ainda simplesmente falar de Argentina e de Uruguai. O Uruguai tem Ronald Araújo, Fede Valverde e Darwin Núñez, que talvez jogariam na seleção brasileira. Araújo e Valverde, eu tô convencido que sim. Embora a seleção tenha muitos bons zagueiros, mas eu acho que o Araújo jogaria. E o Darwin Núñez, mais ou menos. É porque como a gente não tem um grande 9, e o Darwin Núñez pelo menos está num grande clube, né? Assim, é o titular boa parte da temporada de um grande clube como o Liverpool ainda. Não sei se o Darwin Núñez, por exemplo, é muito diferente do Gabriel Jesus, que ficou de fora e tal. Mas enfim. E os outros são De La Cruz, que é muito bom, mas não provou a Europa. Arrascaeta, a mesma coisa. E muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Bentancur, e outros que estão no Brasil, né? Assim, esses dois que eu falei, De La Cruz e Arrascaeta, Matias Vinha, o Rocher, o goleiro, enfim, e outros jogadores que estão no Brasil, e que quando a gente fala aqui do futebol europeu, os brasileiros estão num nível diferente dos que estão no futebol brasileiro, tem que valer também para os jogadores que atuam no futebol brasileiro de outras seleções e não no Brasil. E da Argentina, o tempo passa para todo mundo, até o Messi, que está jogando uma liga bem menor, bem menos competitiva, fisicamente bem menos competitiva, e que só a qualidade técnica dele eu não sei se é suficiente com a idade, com o tempo passando para todo mundo. Acho que é isso, né, Fred? Eu acho que sim. A Argentina tem que ver, né, como que vai ser esse grupo, que tem sim a sua juventude, tem a sua renovação, né? Tem o Julián Álvares, tem o Enzo Fernandes, tem o McAllister, enfim, não é apenas de Messi, Di Maria e Lautaro que a Argentina se alimenta, né? Mas eu tô curioso para ver como que chega
no aspecto emocional que você citou mesmo, você ainda está vivendo 2022, você chega em 2024. Tem algumas possíveis surpresas, além da Colômbia, que eu acho que não se encontraria como surpresa, porque a gente já sabe muito bem que é uma seleção com muito bons nomes, mas, cara, o Equador é uma seleção que eu tenho curiosidade para ver a capacidade de progressão nesse torneio. Tem o Caicedo, tem o Ender Valencia, tem o Cifuentes, enfim, tem nomes interessantes. Os Estados Unidos, cara, né, que são a seleção anfitriã, tem bons nomes. Tem o Robinson e o Ream, que jogam no Fulham, o Balogun, que decidiu jogar pela seleção dos Estados Unidos, o McKennie, que, enfim, não sei nunca se ele vai ser o que poderia ser, mas é um nome de Juventus, né, de primeira prateleira do futebol europeu. Tem o Gio Reyna, então, assim, é uma seleção que pode causar algum barulho, mas a gente concorda que, cara, o Brasil tem que entrar para conquistar esse título, né? Tem que entrar para buscar a 10ª da Copa América. Sim, tem ainda o sensacional Serginho Deste, a seleção dos Estados Unidos. Verdade. Acho que o Brasil tem que entrar para disputar. É impossível que o Brasil jogue uma Copa América sem ser protagonista, sem estar nas fases mais avançadas, sem chegar pelo menos na semifinal. E a partir daí eu aceito ganhar ou perder. Antes disso eu acho que é muito ruim. A partir daí pode ganhar ou perder semifinal ou final. E aí o como para mim vai determinar se é uma boa ou uma Copa América. Eu não acho que boa vai ser só se ganhar. Eu acho que se deixar bons frutos, se começar bem, se competir bem e se agradar o torcedor, eu acho que já é um começo. E a partir daí você pode perder para a Argentina por 3-2 na semifinal, que é doído, que é chato, mas você pode falar, pô, olha como os gols da Argentina foram meio ocasionais e como o Brasil jogou melhor e como aquele dia a bola não entrou. Aí, a partir daí, para mim, vale mais o como do que simplesmente o fato em si. Mas pelo menos na semifinal da Copa América o Brasil tem que estar. Acho que está tudo dentro de contexto. Marcelinho, você concorda? Vem aí então, Fred e Beckler explicam, começando o programa de hoje. Out of Context. Pode começar, vamos lá. Porque é o seguinte, o Brasil tem um pouco de Real Madrid na Champions. Em relação à Copa América, no sentido de a Copa América é o torneio menor, a Copa do Mundo é o torneio maior. E a gente teve, em algum período da história, o Brasil com mais Copas do Mundo do que Copas Américas, ou pelo menos empatados. Porque até 89 o Brasil só tinha vencido as Copas Américas jogadas em casa. Hoje são 9 Copas Américas contra 5 Copas do Mundo. Tudo bem que ultrapassou. Mas até 89 o Brasil só tinha a Copa América vencida em casa. E quando ganha a 4ª Copa do Mundo, em 94, nos Estados Unidos, eles empatam o número de Copas Américas. Aí em 97 o Brasil ganhou uma Copa América na Bolívia, a famosa Copa América do vocês vão ter que me engolir, do Zagallo. Depois em 99 ele ultrapassa com a Copa América ganhando. A de 99 eu não me lembro agora se é Paraguai ou se é Uruguai, mas o Brasil vence. E depois em 2002 o Brasil ganha a Copa do Mundo e de novo empata. A partir daí o Brasil não ganha mais Copa do Mundo e começa a ganhar mais Copas Américas. Ganha aquela de 2004 com a grande virada daquele gol do Adriano no finalzinho. Depois ganha em 2007 com aquele time do Dunga fazendo 3-0 na Argentina, que tecnicamente era muito melhor que a seleção brasileira. Volta a ganhar em 2019, né? 2015, 2016 o Brasil não ganha em 2019. Então o Brasil deu uma arrancada de Copas Américas, mas por muito tempo o Brasil rivalizou entre ter mais Copas Américas e mais Copas do Mundo. E o que tem isso a ver com o Real Madrid? Que o Real Madrid tem mais facilidade de ganhar a Champions, que é muito mais difícil, do que a Copa do Rei, por exemplo, que é um torneio de uma Copa Nacional, que tem rivais como o Barcelona e Atlético de Madrid, de resto uma prateleira bem abaixo, e que o Real Madrid sofre mais também. Então, a Copa América é a Copa do Rei do Brasil. Sensacional. A Copa América, então, é um torneio que a seleção brasileira... Cara, é engraçado, eu vou deixar isso para o meu comentário sobre o seu Out of Context por resumo, porque... A relevância da Copa América ela muda conforme a gente vai perdendo a chance e o protagonismo na Copa do Mundo, né? Isso é uma relação muito, muito clara. Cara, o meu Out of Context, ele não é dos melhores que eu já consegui, tá? Eu fui buscar histórias, até porque não tenho histórias de cobertura de Copa América, porque nunca cobri uma Copa América. Já cobriu, Marcelo? Não, também não. Nunca cobri uma Copa América. A gente pode um dia cobrir e ser os descobridores da Copa América. É verdade. A gente pode ser uma espécie de libertadores da Copa América. Ou um Pedro Álvares Cabral muito tempo depois. Muito tempo depois mesmo. Eu já tenho bigode. Eu já sei falar português.
Cara, um ano antes do Maracanazo contra o Uruguai na Copa do Mundo de 50, o Brasil ele quase sofreu um São Joanarazo na Copa América. Porque, olha aqui, o Brasil ele teve um roteiro parecido, 6 vitórias em 6 jogos dentro daquela Copa América de 1949 e precisava apenas de um empate no jogo final contra o Paraguai em São Januário. Só que aí, perdeu. Só que a derrota, ela, por conta da forma como o torneio o formato do torneio, ela fazia com que o Brasil tivesse que disputar mais um jogo contra o Paraguai. Então teve direito a uma nova chance, e aí o Brasil goleou o Paraguai por 7-0 de maneira imperdoável. Então, o 2-1 serviu apenas para adiar o sofrimento do Paraguai, mas trazendo um pouquinho. Eu acho que foi interessante esse 2-1 porque ele já trouxe uma experiência que depois seria vivida de maneira muito mais intensa no Maracanã no ano seguinte. Ah, sim, a pré-derrota, né? Assim, já vai se preparando, treinando o time, servindo ali de um torneio início, um torneio preparatório, para no ano seguinte poder gerar toda essa expectativa na população brasileira que sonhava com um grande título e foi decepcionada com quase 200 mil pessoas no Maracanã. O 7-0, inclusive, que dá esse título da Copa América, ele é deselegante, né? Porque ele estraga a preparação para a derrota na final da Copa de 50, né? Não, é claro, é um resultado inesperado, né? Indesejado também para a seleção brasileira, que queria fazer depois um torneio coerente com o anterior. E também é muito ruim para o Oscar paraguaio, né? Que não teve a condição de fazer o seu gol e de sair com a consciência tranquila. É verdade. Você sabia que antes do jogo da final da Liga dos Campeões, eu entrevistando torcedores do Borussia Dortmund, pedindo palpites, o rapaz, sem saber que eu era brasileiro, falou 7-1 pro Borussia Dortmund. Olha. E aí o meu olhar foi ficando triste, a entrevista foi ficando silenciosa, e eu saí de fininho. E ele que saiu triste naquele fim de dia, Marcelo Bem. E você podia ter falado, eu só queria dar uma alegria pro meu povo com essa entrevista. Resumo. Ô Fred, o meu resumo dessa Copa América que vai começar é o seguinte. Eu acho que você vai nesse caminho também. Ela é muito importante para o Brasil pelos últimos anos. E assim como ela foi para a Argentina em 2021. A Argentina era uma seleção perdedora, né? Desde 93 não ganhava um título, que foi de Copa América, inclusive. E aquela Copa América de 2021, vencida no Maracanã, ainda com portões semi-fechados, porque tiveram ali alguns convidados, fez com que a Argentina acreditasse que 2022 era possível. O hit da Argentina, Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, fala, né, a final do Maracanã, lá volviu a ganhar. Aquela Copa América fez com que Messi, Di Maria tirassem as mochilas pesadíssimas das costas e que jogassem a Copa do Mundo querendo ganhar, mas sem a obrigação quase que de vida ou morte de ganhar a Copa do Mundo. E eu tenho certeza que 2022 da Argentina não teria acontecido se não fosse 2021, aquela final do Maracanã. Então talvez para o Brasil seja isso. Acho que esses anos da seleção brasileira sem Copa do Mundo estão ficando pesados demais. Eu sinto que isso pesa já na seleção. E talvez ganhar a Copa América dê um pouco de paz para chegar a 2026. Eu cresci olhando para a Copa América como um torneio quase irrelevante. Eu não vou dizer que era irrelevante, porque a gente teve esses capítulos como, por exemplo, o do Adriano. Mas era uma época em que a Argentina ganhava a Copa América e a gente ganhava a Copa do Mundo. Né? Assim, era um peso muito diferente. Eu não cresci dando valor para essa competição. Eu sinto que a nossa cobertura da imprensa brasileira não dava realmente importância, mas era meio que o estadual para clube grande, né? Assim, se perder é um problema, se ganhar não faz mais que obrigação. Esse peso ele muda, é claro que nunca vai ser e não tem por que ser próximo ao da Copa do Mundo, mas eu concordo contigo, é um momento muito importante, inclusive para o Dorival, né? É importante para o momento da seleção, para além do Dorival, mas é muito importante para, enfim, trazer o como é muito, 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 muito bom, e a gente tem que ter muita atenção sobre isso, mas é claro que o como batendo em taça, ele pode ser muito bom. Se não bater na taça, vai ter gente que não vai conseguir enxergar
as qualidades. Então, enfim, o título seria bastante importante para devolver a autoestima, né? E trazer confiança para esse início de trabalho do Dorival. Veremos se a Copa América de 2024 vai ter esses objetivos cumpridos. Voltar à autoestima, voltar a ganhar, tirar peso da mochila dos jogadores da seleção, pensando em 2026. Fred e Beckler ficam por aqui. A gente volta, Frederico, na terça-feira que vem, às 11 horas. Um abraço para você, Marcelo Beckler. Eu espero que, em paralelo à exibição desse episódio, você esteja tomando uma pinha colada com uma blusa florida e postando selfies com seus bíceps à mostra. Se eu tiver com uma camisa colorida, os bíceps dá para deixar à mostra, o peitoral não. Não, eu vou para Belo Horizonte, então é bastante provável que eu esteja tomando ou um café com pãozinho de queijo ou uma cachaça. Como o programa é às 11 da manhã, se bem que 11 da manhã a cachaçinha para abrir o apetite também já dá. Então, pode ser as duas coisas. Só não misture café com cachaça, que aí seria um crime. Será que não? Porque o café irlandês não é café com uísque? Por que nós mineiros não podemos fazer um café mineiro? Caramba, será que tivemos uma ideia de um produto novo? Então, eu agora quero saber se já existe. Depois você conta pra gente, e se não existir, cortem essa parte do programa para não dar ideia para outra pessoa que está se enganando, achando que é um microempreendedor, roubar essa ideia e se afundar em dívidas, achando que essa ideia vai dar super certo, e eu posso afirmar, não vai dar. Eu não sei se eu vou conseguir pesquisar isso agora. Quando a roda foi inventada? A roda foi inventada entre 2.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Quando a mala foi inventada. A mala foi inventada há mais de 150 anos. E a mala de rodinha? Há 40. Foram necessários 110 anos, onde já existia roda e já existia mala, para alguém colocar uma roda na mala. Então, já existe café e já existe cachaça. Você por aí que faz bebida, você por aí que está precisando de um job novo, inventa um café com cachaça e depois manda pra gente. Como é que seria o nome do produto? Cachaça. Não, já existe. Droga. Cafecha? Não, cafeça. Cafaça. A gente vai pensar com mais tempo e depois a gente volta numa nova reunião de brand. Exatamente. No nosso brainstorming a gente vai voltar com um nome melhor e de repente no próximo programa, se é que ele não vai ser exibido com uma gravação anterior a essa. E eles não vão conversar um com o outro. É bastante provável. Eu já não faço mais ideia do que vem por aí. Meu povo, beijo, hein? Valeu. Beijo. Tchau.